Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É muito importante, muito bom estar aqui neste momento de reflexão. Para quem está aqui presente, né, que Deus possa estar nos abençoando. Para quem está nos acompanhando, né, pela internet, que Deus também possa estar abençoando. E que a gente consiga ter a clareza, né, o discernimento para compreender, né, a reflexão de hoje. Na quarta-feira, o estudo é direcionado para questões da família, né? E aí nós temos, então, essa incumbência hoje de fazer uma reflexão a respeito da adolescência. É um tema que me chama muita atenção, é um tema muito importante, é uma fase muito bonita, né? Que todos nós já passamos por ela, né? Quem é adulto hoje, né, já passou pela fase da adolescência. E às vezes em casa nós temos os nossos adolescentes e a gente não sabe muito bem como conduzir, né, como lidar. Então, a gente que se propôs, né, a seguir Jesus, a seguir o Espiritismo, quando a gente se coloca nessa posição de pai e mãe, a gente precisa pensar assim: eu estou educando com Jesus. É convidar Jesus, né, para te ajudar nesse processo de educação do seu filho. E além de convidar Jesus, estudar o Evangelho, né, estudar os autores espíritas, busca, né, na literatura espírita, né, aqueles autores que estão falando da adolescência, que têm obras publicadas para adolescente. Quando a gente pensa em Jesus, né, a missão dele, né, o papel dele de vir aqui foi para nos auxiliar a educar espírito. Então, se eu estou educando com Jesus, né, estou educando os meus filhos com Jesus, eu tenho que olhar para esses filhos, para essa criança ou para esse adolescente, olhar para eles como espírito. Eu não posso olhar para eles como corpo. Uma coisa é a gente educar corpo, outra coisa é a gente educar espírito. Então vamos tentar estabelecer, né, uma distinção entre educar corpo e educar espírito. Oi, boa noite. Vamos chegar. O corpo, né, esse corpo físico, esse corpo biológico, constituído aí, né, de osso, né, de músculo, coração, os órgãos, tá? Esse corpo, quando a gente está educando o corpo, nós estamos educando o quê? Postura corporal. Então, quando um filho, né, um adolescente, ele faz alguma coisa que precisa de correção, nós temos duas escolhas. Ou a gente vai educar o corpo, ou a gente vai educar o espírito. Como que eu estou educando o corpo? Quando eu grito com meu filho, eu estou educando o corpo. Quando é uma criança, por exemplo, né, que a gente bate, a gente está educando o corpo, certo? Quando a gente dá lição de moral, dá sermão, a gente está educando o corpo. Quando a gente é adolescente, vocês devem se lembrar, não sei se aconteceu com vocês, né, de ou seu pai ou a sua mãe jogar na sua cara o quanto você é oneroso para a família, o quanto custa para a família você ali, né? Quantas vezes aquele dedo levantado na nossa cara, né, diante de alguma situação equivocada que nós como adolescentes cometemos, né? E aí o argumento que às vezes o nosso pai, a nossa mãe tinha com a gente era humilhar a gente, dizendo assim pra gente: você come da comida que eu ponho nessa mesa, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que me obedecer. Olha, vamos imaginar Jesus falando isso? Você comete um erro, aí Jesus chega para você, põe o dedo assim na sua cara, né? Você está aqui só para estudar, né? Você não faz nada nessa vida, você só estuda. Dá para imaginar, gente, Jesus sobre isso? Isso é educar com Jesus?
Então, quando eu faço isso, quando eu jogo na cara dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, né, o quanto eles dão trabalho, o quanto custa, né, para o meu bolso de pai e mãe, né? Você está comendo da comida que eu trabalho para pôr na mesa, você me deve respeito, né? Você me deve obrigação. Olha que arrogância, né? Imagina Jesus falando isso. Dá para imaginar, gente, Jesus falando isso? Não dá, né? Então, assim, a educação de Jesus é a educação pelo amor. Essa educação que nós recebemos dos nossos pais, ela é uma educação que vem de uma herança de violência física, né? Os castigos físicos, as surras, o cinto, a chinelada. Dá para imaginar Jesus pegando um chinelo e batendo numa criança? Um homão, Jesus é um homão desse tamanho, né? Dá para imaginar ele pegando o cinto, pegando o chinelo e batendo numa criancinha em defesa? Não dá para imaginar isso, né? Então, essa educação que nós recebemos, né, é a educação da violência, é a educação que vem da herança cultural. Qual é a herança cultural da humanidade em relação à educação de filhos? É a herança que vem das guerras, né? A história da humanidade, você pega para trás aí, a história de quê? História de guerra, história de escravidão. Então é assim que isso foi perpetuando e passando de uma geração para outra, né? A educação pelas surras, pela violência, pelos castigos, ela é uma herança lá de Esparta. É um povo antigo, né? Que o guerreiro extremamente violento, era considerado um dos povos mais violentos. Eles educavam os filhos pela violência. E então nós fomos recebendo, foi passando isso de geração para geração. Mas aí chegou em Jesus. E Jesus diz o quê? Amai-vos uns aos outros, né? Jesus vem e fala, perdão, amar o próximo, amar a Deus, né, acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Nosso filho é nosso próximo. Não, mas eu bato nele porque eu amo. Gente, são duas coisas extremamente diferentes. Amor é amor, violência é violência. Não tem essa história. Você bate porque você está cansado, estressado, porque as suas necessidades não foram satisfeitas, porque está chegando no final do dia, tem um monte de conta para pagar, e você foi insultado no seu serviço, não foi compreendido. Aí você chega em casa cansado, com fome, e o menino está lá dando trabalho. Aí, né, vai pelo lado mais rápido. Aí dá uns tapas, briga, põe de castigo, insulta, humilha, e aí chama isso de amor? Opa, espera aí um pouquinho. Né? Então, quando a gente vai educar, né, os nossos filhos, os nossos adolescentes, primeira coisa, gente, reforma íntima. Né? Olha para você, que dores você tem carregado da sua infância, que traumas você tem carregado da sua infância. O que tem na sua adolescência que ficou mal resolvido com seu pai e com a sua mãe? Observa se o discurso que você tem com seus filhos não é uma reprodução do discurso que você ouviu do seu pai e da sua mãe. Quantas vezes você se pega, né, ali tentando corrigir o seu filho e você fala assim, nossa, fiz igualzinho meu pai e minha mãe faziam comigo. Nossa, eu criticava tanto meu pai e minha mãe porque eles faziam isso comigo, agora eu estou reproduzindo. Observa, esse discurso de violência não é seu. Esse discurso de violência, você está reproduzindo isso. Então, gente, nós estamos numa era, né, de muita informação, de muito conhecimento, uma era que a gente fala o tempo todo, né, de perdão, de amor. Então, vamos trazer isso para dentro da nossa casa, para a educação dos nossos filhos. Vamos olhar para eles como espírito. Porque, gente, a educação pela violência, ela é assim, ó. Você grita, você impõe, você, pela sua autoridade, pela sua força física, por você deter o poder econômico, né, você se impõe de cima para baixo, verticalizado. Aí você diz assim, não, mas quando eu dando com meu filho, ele fica quietinho, me respeita. Opa! Respeito é uma coisa e medo é outra. Seu filho às vezes está ali quietinho, olhando para você, porque ele está com medo. Isso não é respeito.
O respeito dos nossos filhos, né, ele não está à venda, né, ele fala assim, não, mas eu dou tudo para você, né, dou do bom e do melhor, né, tudo que me pede está aqui a tempo e a hora, tá? O respeito, o amor, o carinho dos nossos filhos não estão à venda. Nós não estamos comprando o amor dos nossos filhos, o respeito, em troca de um prato de comida que a gente está dando, em troca da casa, em troca da escola, em troca de tudo que a gente faz por eles. O amor, o respeito é um sentimento que vai brotar de uma construção de convivência saudável. Uma construção de convivência de escuta mútua. Então, para eu fazer essa escuta de acolhimento com o meu filho, né, eu primeiro preciso entender como que está o meu adolescente interno. Porque se eu estou ainda carregando traumas da minha adolescência, da minha infância, eu entro no mesmo nível de disputa, vamos dizer assim, com o meu filho. Né? Eu estou no mesmo nível dele, eu estou sendo tão infantil quanto ele, eu estou sendo tão inconsequente quanto ele. Então eu tenho que me portar como adulto. E como que o adulto se comporta? Adulto se comporta dialogando. Adulto se comporta fazendo reflexão. Então, a gente primeiro tem que entender o que é essa adolescência. Às vezes a gente, né, aí no dia a dia a gente fala assim, adolescente é rebelde, né? Os adolescentes são rebeldes. O que é rebeldia, afinal de contas? Se você pegar lá no dicionário, né, rebeldia significa ir contra, não obedecer, a desobediência, é contestar, tá? Isso é a rebeldia. Bom, o nosso adolescente, né, para nós, do nosso ponto de vista de adulto, ele pode estar tendo um comportamento de rebeldia do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista do adolescente, isso pode simplesmente ser uma fase de autoafirmação da personalidade. A criança, ela está ali junto com você e ela aceita tudo o que você fala como verdade. Mesmo que você esteja falando uma mentira para a criança. Mas a criança ela vai, né, assimilar e aceitar os seus conceitos, os seus valores como verdade. Quando chega na fase da adolescência, ela começa a ter as próprias reflexões, os próprios raciocínios. E é natural da adolescência contestar os seus valores de pai e mãe. Por quê? Porque ele começa a observar que existem outros valores que são diferentes daquele que aprendeu em casa. E aí, junto com isso, né, ele está também numa fase de despertar da herança espiritual dele. As tendências que ele está trazendo de vidas anteriores. Junto com isso, ainda tem toda a transformação biológica. Ele está saindo de um corpo de criança e indo para um corpo de adulto. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Quando chega ali por volta dos 12, 13, 14 anos, né, é uma fase assim, crucial. Tá? Porque os hormônios estão ali a todo vapor para dar o estirão, né? Você você dá boa noite para o seu filho, né? Quando ele está ali com 12, 13 anos, ele está de um tamanho lá na cama, né? Você vai lá, dá boa noite, ele está de um tamanho. No dia seguinte ele acorda, você vai lá para acordar ele, já é outro tamanho, né? É visível, assim, da noite para o dia, assim, né? Cresce demais. Vocês imaginam, gente, o desgaste físico que é isso. Né? Toda essa construção é uma engenharia, né, a todo vapor ali em funcionamento, tá? Então vocês imaginam o cansaço que isso dá, o cansaço mental, certo? Então às vezes a gente fala assim, a gente costuma, nossa, os adolescentes são todos preguiçosos. Cuidado, isso é julgamento, isso é rótulo, né? Eles não são preguiçosos, gente, é uma fase de sonolência mesmo, é próprio da idade, tá? Vai passar, né? Tem uns que eles não têm coragem nem de levantar o pé do chão, né? Eles andam assim, né? Arrastando o pé, não tem nem coragem. Fica no sofá o tempo todo, você fala, fulano,
né? Faz favor aqui, já vou. E ali ele fica, né? Não vai, de jeito nenhum. Uma preguiça, né? Para levantar daquele sofá, da cama. Acordar de manhã para ir para a escola, meu Deus do céu, tá? Então, gente, isso aí, né? Hoje eu quero convidar vocês a pegar umas borrachinhas para a gente ir apagando algumas palavras, tá? Então, uma palavra que a gente vai apagar, né, em relação aos adolescentes é a palavra preguiça, tá? Então, os nossos adolescentes não são preguiçosos, eles estão numa fase de crescimento, é uma fase, gente, de trabalho interno tão intensa, que dá realmente cansaço mental, tá? Então, apaga essa palavra, né? Apaga, tá? Nossos filhos, não existe criança preguiçosa, não existe adolescente preguiçoso. Certa vez, né, eu atendendo um adolescente na escola e os professores reclamando que esse adolescente passava a manhã toda dormindo na hora da aula. E aí todo mundo rotulando o adolescente de preguiçoso, né? Os professores e tal. Aí chamei a mãe, não, porque ele é preguiçoso mesmo. Aí eu falei, mãe, um jovem na idade do seu filho, né, de 15, 16 anos, cheio de energia, dormiu, ele dorme bem a noite toda? Dorme. Então, assim, não era para ele estar dormindo a manhã toda aqui na escola. Está tomando medicação? Não. Mãe, então tem alguma coisa errada. Eu preciso que a senhora leve seu filho ao médico e me traga um parecer do médico o que está acontecendo. A mãe foi, né, dentro de um mês ela voltou. E aí ela falou assim para mim, Dilane, eu vim agradecer, porque o médico disse que meu filho, mais um pouco eu teria levado ele para o caixão. Porque ele estava com os níveis de diabetes altíssimo, já extrapolou todos os limites, né? E eu teria sérias complicações com a saúde dele. Ainda bem que você uma pulguinha, né, atrás da orelha, ele não está normal. Então, gente, ao invés da gente ficar julgando e rotulando os nossos adolescentes, procure investigar o que de fato está acontecendo. Né? Leva no pediatra, leva no médico, né? Aquilo que antigamente era chamado de custoso, hoje tem nome científico. Pode ser transtorno bipolar, pode ser depressão, pode ser TDAH, entendeu? Então, gente, os nossos pais, a educação dos nossos pais, eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham acesso aos profissionais, eles não tinham os recursos, né? Mas hoje, né, não dá mais para a gente ficar nessa de rotular e julgar, tá? Os nossos adolescentes, né? Então, no lugar, né, nós vamos apagar também a palavra rebelde. Nossos adolescentes não são rebeldes. Nossos adolescentes estão buscando a identidade própria. Eles estão buscando o espaço deles. Eles estão buscando a autoafirmação deles. Eles vão se tornar um adulto. Dentro de poucos anos, eles vão se tornar um adulto. Se ele está com 13, 15 anos, gente, daqui a pouco ele está com 18 e aí ele já é um adulto. E aí você ficou o tempo todo dizendo para ele, cala a boca, me obedece que eu sou seu pai? Cala a boca, me obedece que eu sou sua mãe? Foi assim que você ensinou ele a ser um adulto, de boca calada o tempo todo? Aí você quer que ele se dê bem na vida, que ele seja um sucesso na vida, se você o tempo todo ficou só humilhando ele, dizendo que ele é custoso, que ele é rebelde, que ele é preguiçoso, que ele não sei o quê. É assim que você quer que ele se torne um adulto bem-sucedido? Então, gente, se eu estou educando, né, o meu adolescente, o meu filho, para ser um adulto que tem iniciativa, que saiba se posicionar na vida, que saiba impor os seus próprios valores, né? Eu, enquanto pai e mãe, sou a primeira que tenho que trazer esse adolescente para o diálogo. É a conversa. Tá? Então, a primeira coisa, diante de um impasse, porque ele está envolvendo com umas amizades da pesada, barra pesada, não sei o que e tal. Gente, esses comportamentos, né, por exemplo, assim, de bebida, de droga, né, cigarro, som alto, a moto, né, eles gostam de tirar o escapamento da moto, faz aquele barulhão, né, barulho demais, né, agitação demais, tudo isso, gente, é dor, é manifestação de dor, não é dor física, é dor da alma. É aquela angústia
né? Aí ele põe o som alto, sabe para quê? Para anestesiar a dor emocional que ele está sentindo. Sai com esses carros fazendo esse barulho alto, incomodando todo mundo de madrugada, né? Isso é dor emocional. Então, a gente tá aqui na casa da gente tentando dormir, né? Você tá quase pegando sono, você tá quase pondo o neném para dormir, né? Tá quase, aí passa aquela barulhão lá na rua, né? A gente sai, o neném em casa, tava quase dormindo, passa o motoqueiro fazendo aquele barulhão, né? O neném acorda lá na casa e começa tudo de novo. Então, a hora que passa isso, em vez de você ficar julgando essas pessoas, né, esses adolescentes, faz oração por eles, imediatamente, né, controla ali o seu instinto o seu impulso de raiva, tá? E faz uma oração, né, fala: Deus, eu sei que isso aí é dor emocional, cura essa pessoa, né, dê a ela a dignidade que ela precisa, né, que ela consiga encontrar o suporte emocional que ela está procurando. Certo? Então, gente, é fazer pelos nossos e orar pelos que estão, né, ao redor também. Certa vez uma pessoa me perguntou, né? Ah, mas meu filho está se envolvendo com a galerinha da pesada, né, e tal. Olha, é melhor, o que eu faço? Olha, é melhor você acolher a galerinha da pesada, né? Chama para ir para sua casa, prepara um lanche gostoso para eles. Tenta conversar, tenta aproximar. É ouvir, gente, para acolher, né? É ouvir para dizer assim: eu te entendo. Entender o outro, gente, não significa concordar e fazer o que ele está fazendo. Entender significa: eu estou te entendendo, eu estou ouvindo o que você está dizendo. E aí existe uma técnica, né? Que é a técnica a técnica pessoal do CVV, né? É da valorização da vida, é o Centro de Valorização da Vida. Eles atendem, né, pessoas que estão com depressão, que estão com tendência ao suicídio, né? Você liga e eles te dão um atendimento psicológico, né, ali na hora. Se eu não me engano é o 180. Quem está com o celular aí, dá uma olhadinha, CVV, só para a gente passar já essa informação do telefone, né? E aí, gente, eles têm uma técnica que é assim: a pessoa que está, né, com esse momento de dor, tá, de dor emocional, 188. Então, a ligação é grátis, né? Você liga 188, qualquer horário, gente, madrugada. Às vezes a gente acorda de madrugada com aquela angústia, né, com aquela dor emocional que a gente não sabe de onde está vindo aquilo, aquele desespero. Às vezes a gente acorda no meio da noite com medo, né? Então, assim, liga, tá? 188 é o pessoal do CVV, eles vão te acolher, né? Vão te atender. Então, uma das técnicas, né, é você ouvir a pessoa, né? Ouve o seu filho, ouve o seu pai, ouve a sua mãe, aquela pessoa que está ali para desabafar, tá? E às vezes o desabafo, gente, ele não vem assim: ah, estou triste. Não, às vezes ele vem no impulso de raiva, às vezes ele vem em forma de agressão, tá? Então, olha, vamos conversar? Escuta essa pessoa, mas na hora que escutar, não é para você vir com o seu sermão em cima, não. É você escutar para você fazer o quê? Você vai parafrasear a pessoa. Parafrasear significa repetir o que ela está te dizendo, só que com outras palavras, tá? Então a pessoa está ali te contando que ela está triste, ou que ela está nervosa, ou que ela está, né, angustiada, e você vai dizer: olha, eu estou te compreendendo. A sua esposa, né? A sua esposa chega para você e fala, né? E aí você também pega e quer falar mais alto que ela e tal, né? Aí começa aquela briga. Então, olha, hoje você está aprendendo uma técnica, né? A pessoa chegou explodindo para cima de você, respira, você primeiro, e diz assim para a pessoa: eu estou te ouvindo, eu estou te compreendendo, eu entendi o que você está querendo me dizer, mesmo que você não tenha entendido nada, tá? Aí você fala: eu estou entendendo o que você está dizendo. Quando você faz isso, gente, você desarma a outra pessoa, entendeu? A outra pessoa, ela, tipo assim: nossa, eu fui ouvida. A pessoa só queria isso, ela só queria ser ouvida, tá? Isso, para o suspiro, né? Para respirar, tá? E aí você repete: olha, deixa eu ver se eu entendi direitinho o que você disse. Você está me dizendo que o seu pai, a sua mãe,
não deixa você tocar bateria lá na casa porque dói o ouvido deles e você gostaria muito de tocar bateria. É isso mesmo, né? Aí tá. Aí você, bom, escutou, a pessoa, você convenceu a pessoa de que ela foi ouvida, que ela foi compreendida. Depois que passou isso, você fala assim para ela: olha, vamos pensar de outra forma, de que outra maneira nós podemos resolver isso? Quais são as possibilidades de resolver isso? Né? Então é tentar chamar a pessoa para reflexão, né? É chamar esse adolescente para refletir, tá? E chamar ele para tomar uma decisão, certo? Olha, você agiu dessa forma, eu te compreendo, só que eu acho que tem outra possibilidade de resolver essa mesma questão. E se a gente fizesse desse outro jeito, certo? Vamos tomar uma decisão? Vamos fazer um combinado? E aí, gente, no dia seguinte, retoma essa conversa, porque a educação pelo diálogo, gente, ela é processo. A educação pelo diálogo é uma educação que vai levar, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, uma vida inteira. É diferente da educação pela violência. A educação pela violência, ela apenas guarda debaixo do tapete a sujeira, tá? A educação pela violência, ela educa o corpo. Você olha, o seu filho está paradinho, quietinho, né? Parecendo que ele está te obedecendo. Mas ele vai fazer isso só até 18 anos. Porque depois, com 18 anos, né, ele quer se livrar do seu jeitão violento de ser. Aí é onde você tem esses filhos que, após os 18 anos, fazem questão de morar longe, né, de vir ver os pais só uma vez no ano, né, de quase não ligar, de cuidar da vida dele para lá, entendeu? O que é isso? É um recado que ele está te dando, que ele quer se livrar de você. Se livrar do seu jeitão arrogante e violento de ser. Então, gente, educar com Jesus, né, é a gente pensar assim, de que forma, se fosse Jesus, como que ele agiria nesse momento? Observa a movimentação interna dentro de você, tá? Agitou dentro de você, então não é o melhor momento para você educar seu filho. Vai primeiro você cuidar do seu adolescente, das suas dores, dos seus traumas, né, mentalmente, tá? Resolva isso com seu pai e com a sua mãe primeiro, certo? Para depois você vir, né, para estar lidando com o seu filho. Eu elenquei aqui algumas das características da adolescência. Olha só, quanta coisa o nosso adolescente tem que administrar. Primeiro, né, a transição da infância para a fase adulta. Na infância, a gente é tratado, né, com amor, com carinho. Na escola, principalmente, tem todo um tratamento diferente, né? Tem lembrancinha, tem balinha, tem não sei o quê, tá? Tem as brincadeiras, né? Aí quando chega na adolescência, o que acontece? Lá na escola, perde aquela professora querida, aí é um monte de professor que entra e sai toda hora da sala e ele tem que administrar isso, um monte de caderno, um monte de matéria. Pode falar. Não pode chamar a professora de tia, né? Exatamente, né? Não pode chamar mais a professora de tia. Então, ele está indo num momento, gente, de luto. O adolescente está num momento de luto porque ele está perdendo aquele tratamento carinhoso da infância e está sendo cobrado dele mais responsabilidades. Ele está perdendo aquele corpo infantil que ele gostava tanto e está ganhando um corpo que ele não conhece, um corpo que está assim crescendo de uma hora para outra, está meio desajeitado ainda, né? E a voz engrossa e todo mundo ri, porque minha voz engrossa, hora afina, e começa a nascer o pelo no rosto, e começa, né, a desenvolver o corpo da menina, e todo mundo está reparando o corpo da menina. Nossa Senhora, gente, é muita coisa, tá? E aí começa a encher de espinha no rosto, né, mexe com a autoestima, tá? Eles ficam com vergonha. Então, olha só, aí a transformação física, né, emocional, cognitiva, social, flutuação de humor, hora está triste, hora está alegre, né? Na mesma hora está triste, está alegre. Os pais deixam de ser modelo, eles começam a perceber que os pais não são heróis, aí eles entram em luto também, porque
quê? Porque meu pai, ele percebe que o pai comete falhas, que a mãe comete falhas. Então aquela imagem do meu pai, meu herói, né, se perde. Tá? Então ele entra em luto também por isso. E ele está num processo de construção da autoconfiança, né, e decide a partir das suas próprias experiências. Ele toma como referência a experiência dos amigos e a experiência deles, a experiência de 13, 14 anos. Né? Ele começa a expressar as opiniões, né, afirma a sua própria identidade. É um momento que expande o intelecto, ele passa a criar hipóteses, testar as suas próprias hipóteses, critica tudo, critica a religião, critica os pais, tem atitudes reivindicatórias e está desenvolvendo o senso de justiça. O que é justo e o que é injusto. Meu pai não é justo comigo, né? Isso é muito injusto. A gente escuta toda hora, né? O adolescente falando isso. Os hormônios, né? Os hormônios, gente, vão mexer com a questão do humor também, tá? Estirando o crescimento, gente, esse estirando o crescimento, inclusive da dor, né? Da dor muscular, da dor física, né? Luto pela perda do corpo, né? Já falei, luto pela perda da identidade infantil, luto pela perda dos pais, desenvolvimento da sensualidade, necessidade de namorar, separação progressiva dos pais, né? Ele vai se afastando progressivamente dos pais. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, né? Você está vindo aqui na calçada, seu filho adolescente está vindo lá, né? Pois ele corta, ele passa, atravessa a rua para o outro lado para não ter que passar perto de você. Ou então, na hora de ir para a escola, né? Não, mãe, pode me deixar aqui na esquina que eu vou sozinha, né? Porque ele não quer ver você, né, chegando lá na porta da escola junto com você, né? Não, pai, para o carro aqui, né? 2 quarteirão antes, né? Não, pai, para o carro aqui, né? Porque eu já passei por isso também. Os meninos faziam parar o carro no meio do quarteirão. Não, mãe, pode deixar que daqui eu vou, né? É tudo isso, né? Então tá tudo certo, gente, faz parte, tá, do processo. Eles são extremamente preocupados com a aparência, querem ser diferentes, mas se vestem iguais para se identificar com o grupo. É um conflito, né? Eles querem ter o próprio estilo de vestir a roupa, né? Só que ao mesmo tempo eles querem estar igual a todo mundo lá no grupo, tá? E aí o grupo usa um estilo de roupa que ele não dá conta de acompanhar aquilo, aí pronto, aquilo já é um problemão. Desenvolve as habilidades de inter-relação social através da convivência em grupo e passam por diversos grupos. Buscam ser aceitos, necessidade de pertencimento. E aí, gente, é a hora que a gente precisa ter, né, um diálogo muito forte com os nossos filhos, no sentido de acolhimento, porque eles vão estar numa fase de contestar os seus valores e acatar os valores do grupo. Aí é a hora do perigo, porque se o grupo não tem um valor muito definido, né, dependendo do valor que esse grupo está defendendo, seu filho está entrando numa barca furada, né? Então é a hora do acolhimento, tá? Percebeu? Em vez de você ficar dizendo assim, não quero que você anda, olha só, ele não está na fase de contestar os seus valores. Vai adiantar você falar para ele, eu não quero ver você andando com fulano de tal. Gente, não vai adiantar, ele está na fase de contestar você, ele está te contestando. Quanto mais você falar isso, mais ele vai fazer o contrário. Então o que você tem que falar? Olha, eu gostaria de conhecer seu amigo, eu vou fazer um bolo, né? Eu vou fazer um suco, traz ele pra gente lanchar, vamos tomar um açaí junto, né? É trazer para perto, gente, tá? Ficam expostos a riscos de comportamento influenciados pelo grupo, indesejável pelos pais, que denominam de más amizades. Gente, essa história de falar que seu filho está andando com más amizades, olha só, tá ali o grupinho dos 3 adolescentes, né? O seu filho é um dos 3. O que você acha que a mãe do outro adolescente está falando do seu filho? Está falando que o seu filho é que é a má amizade. Tá vendo por que você tem que acolher? Né? O foco é no aqui e agora. Um ano é tempo demais. Não tem a visão ampliada sobre as consequências futuras, né? Para eles, né, não consegue esperar, né? Vamos esperar, não dá para comprar esse tênis agora. Pronto. Olha, mês que vem eu consigo comprar esse tênis. Esse mês é um problemão, né? É uma tempestade isso. Por quê? Porque eles não têm ainda construído na mente deles essa relação
de tempo, tá? De esperar, de custo-benefício, tá? Eles estão construindo tudo isso. O que para o adulto é simples, para o adolescente é um problemão. Aparecimento das tendências e da vocação profissional. As tendências que está trazendo de vidas anteriores e a vocação profissional. Aí a hora, né? Que às vezes ele tem a vocação para uma coisa e a família quer que ele faça outra, tá? Então, respeitar a vocação profissional do nosso filho. Na escola, aumenta a quantidade de professores e conteúdos. E aí eu pergunto para vocês, nosso adolescente é rebelde? Depois disso tudo que ele tem que gerenciar, administrar, né? Então, gente, é muita coisa. Tá? Por isso que eu convido vocês, né? Como é que está meu tempo aí? Por isso... Um minuto. Então, gente, é por isso que eu convido vocês, né, a apagar essas palavras, tá? São palavras que a gente chama de violência, né? Procurem estudar sobre comunicação não violenta, né? Leiam livros sobre isso, tá? E ajuda demais na educação dos filhos. Procura, né? Tá sempre pensando assim, como é que eu faço para educar o espírito? Façam para vocês essa pergunta. Como que eu faço? Gente, esse filho que você tem hoje, ele é um espírito milenar. Às vezes ele é mais velho do que você, certo? Então ele está trazendo experiências de milênios, tá? Então eu não estou educando esse corpo para ficar quietinho na minha frente. Eu estou educando o espírito. E educar espírito, gente, é educar emoções, é educar pensamento, tá? Então, atenção com isso, né? E a literatura espírita é vastíssima, riquíssima nessa questão de educação de emoções e educação de pensamento, tá? Então, estudem, né, sobre esse assunto. Um abraço enorme para vocês, né? Que a espiritualidade possa se fazer presente no lar de vocês, junto com vocês educando os filhos, né? Que o amor de Jesus alcance, né, o pensamento de vocês e pensa assim, estou educando meu filho para Deus, tá? É para isso que nós estamos aqui. E um bom tratamento, né, para quem vai tomar paz, né? Vocês possam estar recebendo, né, as boas energias e levando para casa também. Muito obrigada.